Queria começar apresentando Eduardo Barra, que vai nos apresentar a palestra O Papel da Ilustração nos Descobrimentos do Brasil, de Spix e Mártios a Burle Marx. Eduardo Barra é arquiteto pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuante nas áreas de arquitetura paisagística, desenho urbano e meio ambiente. Foi presidente da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, ABAP, nos períodos de 2005 a 2008. É titular executivo do Estúdio Eduardo Barra e membro da ABAP. Eduardo, boa tarde, obrigada por estar conosco e fique à vontade para iniciar sua palestra. Boa tarde, Aline, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Eu vou abordar aqui uma questão vastíssima, mas que me fascina já há bastante tempo, né? Então, eu vou fazer um pequeno resumo de como se deu a construção do imaginário das nossas paisagens e da nossa natureza, né, através da ilustração de diversos artistas que cruzaram esse país, sobretudo a partir do início do século XIX. Eu espero que eu esteja sendo visto meu compartilhamento, está? Agora sim, né? Tudo certo, Aline? Dá para ver? Ok. Então, que nós estamos transitando, né, por um caminho que é onde arte e ciência se encontram, né? E é interessante a gente observar, né, que isso se intensifica a partir do início do século XIX, quando a corte portuguesa se transfere para o Brasil e abre o país às nações amigas. Então, nesse momento aqui, a gente vai ter uma intensificação de cientistas, né, que vão se aproximar, mas eu vou começar com um pequeno trecho, um extrato da carta de Pero Vaz de Caminha, que é a primeira impressão que se tem da paisagem brasileira ali onde a esquadra de Cabral estaciona, né, atraca, né, ali na região de Porto Seguro e Santa Cruz de Cabralha. Se houvesse um desenhista na esquadra de Cabral, ele teria desenhado a paisagem. Mas não havia um desenhista, havia um escrivão, e escrivães escrevem, né? Portanto, Caminha escreveu: de ponta a ponta é tudo Praia Palma. Praia Palma é praia repleta de palmeiras. Muito chã, ou seja, muito plana e muito formosa. A terra em si é de muitos bons ares e águas são muitas, infindas. A terra é graciosa, dar-se-á nela tudo pelo bem das águas que tem. Então, a primeira imagem que a gente tem do Brasil, né, vista por um olhar europeu, ainda sem mergulhar na terra propriamente dita, né, sem conhecer os detalhes da terra. Depois, existe um hiato muito grande entre Caminha e o início do século XIX, porque o Brasil se fecha à pesquisa científica durante todo esse período. É engraçado porque o Brasil admitia a exploração, a pirataria, o extrativismo, né, dos nossos recursos naturais, mas não admitia a presença de cientistas, né? Isso só vai acontecer no início do século XIX, e aqui eu recortei, teve várias expedições, vários cientistas que vieram para cá, mas eu recortei talvez uma das expedições, que talvez a mais bem-sucedida, que foi a expedição que acompanhou Dona Maria Leopoldina, princesa da Áustria, quando se transferiu para o Rio de Janeiro para se casar com o príncipe Pedro de Alcântara, que posteriormente se tornaria Pedro I, né? E aí vieram vários pesquisadores, vários cientistas que deixaram legados muito importantes para a gente.
Mas nessa expedição austríaca vieram 2 estrangeiros, 2 bávaros, que eu vou recortar ainda mais em cima dessas 2 figuras, né? Spix e Martius, né? Ambos médicos, Spix com especialização na área de zoologia e Martius com especialização na área de botânica. Mas eles eram multifacetados, né? Como era a educação do período, né? Eles não eram apenas médicos, botânicos e zoólogos, né? Eles também entendiam de mineralogia, de clima, solo, correntes marinhas, e Martius ainda tinha a peculiaridade de tocar violino, então ele entendia de música, né? Então é um conhecimento muito amplo e muito importante nessa viagem que eles empreendem durante 3 anos ao Brasil. Isso é um trajeto muito esquemático, né, do caminho que eles fazem, né, saindo do Rio de Janeiro. Depois a gente vai ver isso um pouco melhor. Minas Gerais, né, sobe, penetra aqui na região de Cerrado, chega até Salvador, que é o primeiro trecho da viagem. O segundo trecho é o mais árduo, que atravessa a Caatinga, atravessa o sertão baiano, atravessa o estado do Piauí atual, né, e chega até São Luís. Depois, por mar, eles chegam até Belém, contornam a ilha de Marajó, penetram no rio Amazonas e sobem até as proximidades lá da Cordilheira dos Andes. Esse percurso está muito bem, essa viagem está muito bem definida nos 3 volumes de Viagem pelo Brasil, que é uma leitura fundamental para se conhecer o Brasil. Eu vou mostrar esse desenho, que foi do príncipe Wied Neuwied, que inclusive foi citada pela Ana Rita na sua palestra, né? Que é um desenho de uma beleza absurda, né? Em que ele mostra uma expedição nesse período, como é que se dava. Vocês reparem que tem uma organização militar, né? uma equipe de frente, né? Que faz a abertura dos caminhos, reconhecimento do caminho, e uma equipe de retaguarda, todos eles armados para se defender de animais ferozes e de indígenas, né? Até porque eram europeus e tinham uma certa fantasia com relação a isso, né? E toda a estrutura que essa expedição tem. Então, ao chegar ao Brasil, os pesquisadores tinham que montar essa estrutura, eles tinham que comprar as mulas, comprar os cavalos, comprar os escravos, contratar pessoal, capatazes, feitores, né, que iam acompanhar essa expedição, contratar a fabricação dos baús para condicionamento de tudo que eles iam carregar, alimentação, e também para condicionamento do material que ia ser recolhido, gaiolas para aprisionamento de aves e pequenos animais, né, pequenos mamíferos e por aí vai, né? Então, a gente vê que, nesse momento, os desenhistas que vinham na equipe, eles não tinham muito o que fazer, porque eles não participavam ativamente da logística dessa expedição. O que isso foi muito bom, porque eles ficavam livres para perambular pela cidade e também pelas imediações, Minas Gerais, Espírito Santo, né, para registrar nossas paisagens, nossa paisagem urbana, as paisagens mais agrestes, né, de maneira que eles podiam ter esse registro, e é o que nos trouxe essa imagem, essa memória até hoje, a partir desse momento, enquanto aguardavam a expedição sair. O próprio Martius desenhava, de vez por outra. Aqui tem uma representação interessante do contato entre um europeu e um grupo de indígenas. Interessante observar nesse desenho que ele tem várias leituras. Uma leitura do reconhecimento da vegetação, porque a gente consegue reconhecer as espécies vegetais que estão sendo retratadas, né? Uma ciateia aqui no canto, por exemplo, ou uma embaúba, uma palmeira ataleia lá no fundo. Então, a gente tem como mergulhar nesses desenhos para tentar conhecer, entender
um Brasil ainda não muito, ou melhor, menos alterado do que hoje em dia, né? Nessa viagem, tudo era importante, né? Tudo era importante registrar. Fazia-se desenhos assim, interrompidos pela metade, para depois, com o tempo hábil, né, poderem ser redesenhados, né? Poderem ser complementados. Às vezes se conseguia se chegar a um desenho finalizado, né? Aqui a macambira, né, da caatinga, o melocactus, fauna. Então, tudo interessava, tudo era digno de registro, toda sorte de animais, né, e também os costumes, os figurinos, o tipo de vivência que se tinha, né, as festas populares, as festas indígenas, por exemplo, né, um enterro indígena, como é que se dava, com o defunto sentado ali, sendo coberto com essa camada de pedras, né? Bom, estou falando muito rápido sobre esse desenho, mas todos esses desenhos a gente consegue absorver muita informação em torno dele, da vegetação, da forma de organização do espaço. Tem muitas camadas e camadas de informação aqui nesse desenho, né? Uma cena de caçada, aqui a caça chegando para o almoço, uma cena de batalha entre negros, indígenas e europeus, né? Uma cena horrorosa, né? Então, tudo isso está documentado de alguma forma. As etnias, as diversas etnias. A música, Márcios foi o primeiro a registrar em pauta, né, como ele tinha conhecimento de música, foi o primeiro registro que se tem das canções populares do interior e também das músicas indígenas, né, dos cantos indígenas, né? Então, o primeiro registro que nós temos vem através dessa notação de Márcios, né? Pena que ele não tinha um gravador, né? Teria sido fabuloso, mas está registrado, né? Quase um século depois, né? Alguns anos depois, né? Aliás, quase um século, não, 160 anos depois, desculpe, né? Roberto fez várias expedições pelo Brasil para conhecimento da flora e para coleta de plantas, né? Essa, talvez, a Amazônia tenha sido a mais longa, a mais bem estruturada, e também porque foi a única que teve patrocínio, né? Então, é uma expedição de grande extensão, onde se parte do Rio de Janeiro, vai-se para Minas Gerais, depois, no sentido leste-oeste, chega-se até Cuiabá, Porto Velho, Manaus, um pulinho ali em Boa Vista, retorna a Manaus, desce o Rio Amazonas, Belém, Goiânia, São Paulo e Rio de Janeiro de volta. Então, vocês percebam que é uma aventura, né, feita naquela situação, não mais em mulas, agora em veículos, né, mas em estradas assim, completamente acidentadas e cheias de problemas, né? Aqui é uma foto bem conhecida dessa expedição à Amazônia, onde a gente vê Roberto e um botânico fazendo as prensas, né, das coletas botânicas. Aqui a gente tem 3 aqui visíveis, né? Uma aqui, outra acolá, né? Eu quero também apresentar um outro desenhista, um outro pesquisador, que era um viajante que não se deslocava, né? Percilau, é um peruano de Arequipa, né, que passou parte da sua infância e adolescência em Olinda e depois se transferiu para o Rio de Janeiro para estudar artes plásticas e acabou sendo contratado pelo IBGE e trabalhou durante 30 anos como desenhista do IBGE. Esse cidadão tinha um problema na coluna que o impedia de fazer grandes deslocamentos, então ele trabalhava muito a partir das informações que ele obtinha das viagens dos geógrafos do IBGE,
E ele, primeiro impulso dele foi a criação de uma seção na Revista Brasileira de Geografia, chamada Tipos e Aspectos do Brasil, onde ele pretendia registrar várias paisagens e o trabalho do brasileiro nessas paisagens, né? Essa seção fez tanto sucesso que ela acabou saindo da Revista Brasileira de Geografia e virando uma publicação à parte. Foram publicadas 10 edições dessa publicação ao longo desses 30 anos. E depois esse material foi incorporado em livros didáticos. Existem gerações que foram formadas através do desenho de Percival. Percival desenhou muitas paisagens costeiras, paisagens bem do sudeste, com essa lagoa periférica, onde aqui ele já denunciava a presença de espécies exóticas como a iuca e como as forcreias peteiras, né, que hoje infestam nossas paisagens costeiras, né, e naquela época isso já vinha ocorrendo, né, e está registrado por Percival. Os coqueirais das praias nordestinas, a casa do praiano, como ele chamou esse desenho, onde a vantagem do desenho sobre a fotografia, né, isso já é uma época em que já existia a fotografia, a vantagem do desenho é que você consegue reunir em um só quadro muita informação, né, informação que na vida real, na natureza, estaria dispersa em vários lugares, né? Então aqui a gente tem a possibilidade de colocar toda a vida dessa família, né, em um único desenho. A mulher com a criança no colo, a moringa na janela, o pescador consertando a rede de pesca, a cestaria, né, desculpe aqui, a cestaria que está aqui, as galinhas, a canoa, o mamoeiro, a bananeira. E a gente percebe que houve uma inspiração muito clara nesse desenho de vários anos anterior, né? Um desenho de Rugendas, onde ele registra a habitação dos negros, né? Aqui também está presente as galinhas, o mamoeiro, a bananeira, a casa de pau a pique com teto de palha. Aqui a pessoa não está mais reparando uma rede de pesca, mas está construindo uma esteira de palha. As bromélias, aqui também representadas aqui através os abacaxis, inclusive, aparecendo, né? Tudo isso estava representado aqui, né? A bromélia aqui no cantinho, bromélia. Enfim, então, Percival se inspirava também em alguns desenhos do passado para construir essas paisagens, adaptando-as a uma nova situação. Percival desenhou os manguezais, a fachada oriental, né, da Mata Atlântica, com a riqueza de detalhes. Assim como a Ana Rita disse que ela lê um texto do Roberto lá no livro de José Tabacou, e depois ela relê e descobre novas informações, um desenho desse você vê 300 vezes e a cada vez você descobre novas informações. Roberto vem dessa tradição, né? Vem da admiração dos trabalhos de Márcios, de Rugendas, Thomas Ender, Debré, em que os desenhos contêm uma carga de informação muito grande. Esse desenho é um desenho que você pode ficar dias olhando ele, né? E onde não se desenha uma prática que é comum entre paisagistas contemporâneos, desenhar a vegetação como massa, né? Uma massa abstrata. Não, ele desenha a planta, ele desenha folha por folha da planta. A gente consegue reconhecer pelo menos a família de cada planta representada. Às vezes a gente consegue reconhecer até a espécie, né? Então, um desenho de uma riqueza assim absurda, né? O desenho anterior é uma representação de uma paisagem que tem em memória de Roberto.
Aqui já é um projeto, uma residência em Teresópolis, em que ele repete exatamente o mesmo princípio. Você vê as tilândsias, né, penduradas na árvore, né? Você vê as taboas, você vê os papiros, as aráceas, né, as bromélias, né, as parantáceas. Então, tudo está representado através de um desenho extremamente meticuloso. Um outro desenho desse mesmo projeto é de uma riqueza absurda. Pândanos aqui no primeiro plano, helicônias, ravenalas. Aqui nós temos ravenalas aqui no cantinho. Então, tudo tem uma representação muito forte, muito significativa. Essa é a tradição de Roberto, é o desenho que traz, né, esse grau de informação. Ele representa a paisagem, mas também representa os elementos conformadores, os elementos de composição dessa paisagem. Rogendas tinha também esse detalhe, talvez tenha sido um grande colaborador, teve uma produção imensa, fabulosa, né? Existe uma outra versão colorida desse mesmo desenho, que é esplendorosa. E aqui eu começo a narrar, mais ou menos, a viagem de Spix e Márcio. O primeiro trecho do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Vila Rica, Ouro Preto, né? Ele se interioriza, depois ele faz a primeira travessia do Rio São Francisco até chegar em Salvador, né? Esse desenho esse trecho, esse traçado, vem sendo representado, né, por várias ilustrações, e Roberto, quando vai fazer o projeto do Parque Zoobotânico de Brasília, ele bebe nessas fontes, no conhecimento que ele tinha dessas paisagens e também na informação iconográfica que ele conseguiu absorver ao longo desse tempo. Então, dentro do Parque Zoobotânico de Brasília, ele pretendia, não foi construído, ele pretendia criar várias fisionomias de paisagens brasileiras, né? Aqui, no caso, a vegetação típica aqui do Sudeste brasileiro, né? Com as alcantareias, essas bromélias gigantes, né? As melastomatáceas, né? As aráceas, os filodendros, as paineiras. Então, você está muito bem representado dentro dessa ilustração. Perceval desenhou também a paisagem das matas de araucárias, né, que ocorrem nas regiões elevadas de grande altitude, mineiras, paulistas e paranaenses, né, com uma beleza muito grande, né? Depois das áreas dos altiplanos, onde a vegetação arbórea desaparece e é substituída por pequenos arbustos e vegetação herbácea. Depois a zona mais elevada ainda, onde a rocha se coloca onde a gente está entrando na região de Cerrado, com a sua arborização tortuosa, com as árvores de caule tortuoso. Aqui o campo que Márcio representa, um campo de velociáceas, né, que é maravilhoso. Uma outra representação de Perceval do Cerrado brasileiro, a cobertura de gramíneas, de herbáceas de pequeno porte, é fantástica a forma como ele representa, né? E que essa vegetação ganha um porte um pouco mais volumado quando se aproxima dos rios, na chamada mata de galeria, né? Ou mata ripária, ou mata ciliar, né? Onde você tem um grau de umidade, de solo mais fértil, né? E você consegue ter uma vegetação mais forte. Olha que representação fabulosa de um desenho, como desenho, né? E aonde a gente vai surgir no Cerrado e também na Amazônia, a gente vai ver a aparição dos buritis formando as veredas que Guimarães Rosa descreveu tão bem, né? Aqui está Márcio no São Francisco, né? Numa região com muitas aves, né? É um espetáculo. Essa ilustração
é uma das mais bonitas que eu conheço. Olha a riqueza de informação que ela tem. Um exercício bom que se faz com o aluno de paisagismo é dar esses desenhos para os alunos e solicitar que eles identifiquem as espécies vegetais que estão representadas. Isso dá um exercício muito interessante de trabalho. Esse é o segundo trecho da viagem de Martins, é o trecho mais penoso, porque era considerado, então, a Caatinga como um lugar de horror, um lugar muito agressivo, um lugar de difícil transposição. E Márcio sai de Salvador, né, penetra no Recôncavo Baiano, cidade de Cachoeira. Ele tinha muito interesse em chegar em Monte Santo, onde ocorreu lá o episódio de Canudos, sobretudo por causa do meteorito de Bendegó, né, que ele queria muito observar. Chega a Juazeiro, já é ali na margem de São Francisco, né, entre Pernambuco e Bahia, né, penetra no Piauí, atravessa o Piauí e chega a São Luís do Maranhão. Esse desenho de Márcio já dá um panorama, né, do universo florístico que ele ia encontrar, né, com as barrigudas, as cactáceas, né, muitas pedras, né? E aqui tem uma imburana, que é desenhada a expedição de Márcio, está aqui, o próprio Márcio desenha a própria exposição, está ali nessa imburana, aqui é um desenho belíssimo, ele é maior do que isso é um detalhe. Na verdade, aqui a gente vê as barrigudas, Cavadilésia, ou licorizeiro, né, a palmeira licuri, emblemática da Caatinga, os xiques, o mandacaru lá atrás, aqui também tem um outro mandacaru aqui no canto direito. Então é um desenho que explica muito bem como é que se dá esse universo. A gente contrapor esse desenho com o desenho de Percival também é muito rico, né? Porque Percival, primeiro que ele desenha o solo entre pedregoso e arenoso, com surgimento muito esparso de vegetação rasteira, né? Depois ele representa macambiras, xiques, melocactos, as coroas de frade, né? Os cactos de coroa de frade. Aqui nós temos a palmadora, né? Aquela palmeira, gênero é tacinga, né? Da Caatinga, o mandacaru lá atrás. Enfim, ele faz uma explicação muito rica, né, desse universo. Aqui eu volto a comentar, né? Na natureza é difícil você encontrar essa representação de todos esses elementos simbólicos e significativos de um determinado bioma numa imagem só. O desenho consegue fazer essa síntese, daí a importância até hoje, né, com os mais variados recursos tecnológicos do uso do desenho como instrumento de caracterização de uma determinada paisagem, né? Voltando ao Parque Zoobotânico de Brasília, esse é o ambiente de Caatinga, que é o Roberto imaginou, e aí estão as barrigudas, Cabanelésias, então o mandacaru, o xique, o belocacto, aqui no cantinho, aqui embaixo, aqui, deixa eu ver se eu consigo, aqui, ó, os melocactos. Então ele está trabalhando com esse universo florístico e, ao mesmo tempo, criando um desenho de rara beleza, né? Isso a gente já via desde os primeiros projetos do Roberto, essa intenção em se relacionar a planta com a sua paisagem original, a planta com o seu ecossistema, né? Então, aqui na Praça Euclides da Cunha, Roberto é fascinado pelo relato de Euclides da Cunha em Os Sertões, que até hoje eu acho que é uma das grandes caracterizações da Caatinga, né? É um livro fabuloso, e ele trabalha esse universo florístico a partir dessas informações, e está aqui tudo, né? Estão os mandacarus, estão os melocactos, os xiques, não, estão todos eles aqui representados, né?
Esse é um desenho que eu acho riquíssimo também, e que é difícil de a gente ver essa representação. É um desenho de Percival do Agreste. O Agreste é a transição entre a Caatinga e a Zona da Mata, né? Entre a Mata Atlântica, né? Então, ele configura já uma Caatinga muito mais arbórea, com forração de solo já mais intensa. E aqui tem a presença em destaque da carnaubeira, né? Que é uma palmeira bastante característica de terrenos úmidos. Então, que ela vai ocorrer na margem de córregos, mesmo que intermitentes, ou na proximidade de rios e depressões, né? Então, é o lugar onde ela vai ocorrer. E vai ocorrer desde dessa zona do Agreste até o Piauí, né? Lá na região lá do Rio Parnaíba, né? Já divisa com o estado do Maranhão. Aqui tem o trabalho do homem, né? Trabalhando com a palha de carnaúba, e o desenho de Lau também, belíssimo. Aqui já o trabalho com o babaçu, né? Então, essa região das carnaubeiras e dos babaçuais, né? Que ali na região entre Piauí e Maranhão, né? É conhecida como a região da Mata de Cocais, né? Algum tempo atrás era uma fisionomia bastante distinta dentro da descrição das fisionomias paisagísticas, né? Hoje ela já está integrada em outras caracterizações, mas continua sendo conhecida como a Mata de Cocais. É importante que a gente está falando de palmeira, a gente perceber a atração que as palmeiras exerciam sobre os europeus. Quer dizer, nós, tropicais, que temos o hábito, desde o nascimento, de ver palmeiras, né? Muito menos as nativas do que deveríamos ver, imagina para um estrangeiro, né, ao ver uma palmeira, que é uma forma, uma morfologia que foge a tudo que ele conhece, né? Então, eles tinham uma atração muito grande por palmeiras e se preocupavam em registrar com detalhes uma gama muito grande. E não à toa que Márcios fica no Brasil de 1817 a 1820, e em 23 ele vai fazer a primeira publicação decorrente dessa viagem, e a primeira publicação é sobre palmeiras, né? História Naturalis Palmarum, já é de 23, 3 anos após o retorno dele para a Alemanha, né? Para a Bavária, né? Na época, né? E no frontispício dessa publicação, ele coloca um desenho, né, dele próprio, né, um desenho, não é feito por ele, alguém faz o desenho dele, e ele escreve à mão, manuscrito, em latim, essa frase: nas palmeiras sempre aflora a juventude, nas palmeiras renasce. É a maior declaração de amor a uma família botânica que eu já ouvi na minha vida. O último trecho da viagem é o trecho amazônico, né, onde ele, boa parte, acho que quase toda é feita através de barco, né? São 8.500 quilômetros, é uma extensão impressionante, né? E ele penetra e registra vários desses momentos, vários ecossistemas do bioma amazônico, né, através desses desenhos, alguns mais elaborados, outros nem tantos. Lau também desenhou essa área, se preocupando sempre em registrar o homem nessa área, né, do trabalho do homem. E apareceu a Aline ali, ela já vai me expulsar, né? É isso, Barra, mas não custa lembrar. Desculpe a interrupção. Tá bom, não imagina, estava brincando. Desculpe. Aqui nós temos os castanhais, né, o trabalho dos seringueiros, na imagem da direita, da castanha, na imagem à esquerda, aqueles homenzinhos aqui embaixo, né, na região dos castanhais. Isso é interessante, quem tem oportunidade de hoje
visitar a Amazônia, entrar dentro das florestas, da floresta amazônica, vai ver essa cena exatamente igual acontecendo até hoje. Esses homens normalmente são indígenas, hoje, né, com esses cestos enormes recolhendo castanhas. Né? Roberto também se preocupou em criar um ambiente amazônico no Parque Zoobotânico de Brasília. Uma pena que nada disso tenha sido executado, né? Mas aqui a gente pode ficar horas vendo esse desenho, né? Aqui atrás temos aningas, aqui temos aquela palmeira chamada paxiúba, né? Aqui nós temos helicônias, aráceas, e por aí vai, né? Você pode ficar muita informação num desenho como esse. Bom, para não parecer que tudo é um mar de rosas, né? Eu vou encerrar essa apresentação falando um pouco sobre um problema que hoje é gravíssimo, mas já era grave no passado, né? E vou falar um pouco sobre devastação na visão desses ilustradores, como retrataram. Márcio já vinha mostrando isso através de seus desenhos. É interessante perceber aqui o que ocorre aqui, né? A fauna correndo, né? Fugindo dessa situação. Percival já mostrou isso, como é que ocorria. Aqui a construção de um forno de carvoeiros, e onde há carvoeiros há uma destruição absurda em volta. Depois vem a série da cana-de-açúcar. Vejam as montanhas lá no fundo, né? Vão completamente destituídas da vegetação original. Depois vem uma outra fase, que é a fase mais grave ainda, que é a fase dos cafezais, e aí a destruição passa a ser intensa. E é com essa imagem eu finalizo as minhas impressões. Antes de terminar, eu queria deixar aqui registrado a bibliografia, né, que eu usei para compor essa conversa, né? Tem muito mais coisa a respeito, naturalmente, né? Alguma coisa, inclusive, que eu fui adquirindo posteriormente, fui tomando conhecimento posteriormente, né? Então tem muito material aí para se pesquisar. São livros que a gente vai voltar a ler e vai descobrir novas informações a cada vez que tiver contato com esses livros, né? E eu quero agradecer a vocês a atenção, deixo aqui os meus contatos para quem quiser continuar essa conversa posteriormente. Muito obrigado. Obrigada a você, Eduardo. Acho que ao abordar os viajantes, os naturalistas, os cientistas, esses homens exploradores, talvez seja a palavra que melhor os defina, esses grandes exploradores que visitaram nosso país no século XIX, por um lado, você mostra gravuras, né, que falam do nosso passado, das nossas paisagens, do cotidiano daquela época, mas, ao mesmo tempo, essas gravuras se convertem em fontes documentais de grande preciosidade, sobretudo para aqueles mais interessados nas histórias referentes às nossas paisagens. Acho que se de um lado esses desenhos revelam o olhar, as descobertas e a curiosidade desses exploradores em relação à natureza do Brasil, por outro lado, eles também revelam uma série de destruições perpetradas contra essa mesma natureza, como você colocou ao final da sua palestra. Então, se por um lado eles são um rico acervo documental, sobretudo numa época que a gente não tinha fotografia no século XIX, e depois com Percival, já posteriormente, você os coloca em sintonia também com Burle Marx, que foi um explorador. E nos legou um conjunto de desenhos que se tornam fundamentais para a pesquisa histórica. Eu acho que esse é o tipo de material que nos coloca a possibilidade
de realizar confrontações com jornais, com textos, e no caso de Burle Marx, com os depoimentos que são de extrema importância, sobretudo para aqueles mais interessados no ofício de escrever a história dos nossos jardins e das nossas paisagens. Então, vejo que, para além do escopo empírico de representação das nossas paisagens, de fatos narrados nesses suportes, eles também se convertem em fontes documentais para a pesquisa historiográfica, hoje em dia. Então, queria colocar uma pergunta que chega aqui através de Karina e Thaisa Duarte. Estamos nós voltando ao século XIX? O Brasil de 2020 parece caminhar em paralelo, de caráter exploratório e sem pesquisa científica. Eu acho que a gente está voltando ao século XII, né? Acho que XIX é otimismo, né? Porque o século XIX é um século de muita efervescência cultural, científica, né? A gente tem Darwin, a gente tem todos esses naturalistas, ou seja, tem uma efervescência e uma necessidade de se conhecer a natureza, todas as áreas, né? Fabulosa, né? E não é o que eu vejo hoje, quer dizer, do ponto de vista das ações governamentais, né? É lógico que existem os pesquisadores tendo tolhidos o tempo todo, ameaçados, né? Então, acho que existe uma tentativa de se retornar a trevas, né? A período em que as pesquisas científicas são desprestigiadas, são negligenciadas, né? Se fosse o século XIX, eu aplaudiria, entendeu? Apesar do retrocesso que representaria, mas acho que é mais drástico do que isso. Tem outra pergunta aqui de Roberto Sena. Professor Eduardo Barra, este acervo de imagens pode ser utilizado como ferramenta para a recuperação de ambientes degradados e perturbados? Sim, claro. É lógico que esses ambientes não significa que esses ambientes retratados estivessem intocados, né? A gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente pode achar que, por exemplo, existe uma fidedignidade, né? Uma fidelidade a uma coisa, a uma paisagem intocada, que nem sempre ocorre. Há também que considerar, né, que eram europeus, né, retratando a paisagem. Então, existia também uma certa dose de fantasia nisso, né? O Guendas, por exemplo, ele desenha palmeiras que jamais existiram no Brasil, né? São imagens que ele tinha da África, talvez, né? De outras referências, né? Que ele representa aqui no Brasil. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com a análise desse material, tá? Eles não são necessariamente fiéis. Aí você pode falar, mas então a fotografia ela é fiel. Não, a fotografia também não é fiel, né? Porque a fotografia tem a seleção do campo visual que é o fotógrafo que faz, né? Então ele pode escolher uma área, um pequeno fragmento preservado dentro de uma vastidão de destruição e dar a entender de que aquilo estava conservado, né? Então, não, existe sempre a interpretação do homem, a gente tem que ter esse cuidado. Mas serve, sim, para a gente ter uma referência, o primeiro passo para a gente entender como é que funcionavam, em que estado estavam esses ecossistemas, esses biomas, essas paisagens. Barra, e se você me permite um complemento, esses desenhos foram fundamentais, os desenhos de Burle Marx, né, fazendo um paralelo, para os processos todos de recuperação, de restauro dos jardins de Burle Marx no Recife. Muitas vezes, a gente tem um conjunto de desenhos e não tem a planta baixa original. Ou não tem os desenhos, mas tem uma série de depoimentos e de narrativas, de descrições que ele dava rigorosamente, falando até ao nível das plantas que ele utilizava. E é por isso que eu comentei ao final da sua fala, agora nos comentários, que
essa necessidade, do ponto de vista do ofício de construir a história, é essa necessidade de confrontar as fontes. Porque, do mesmo modo, nós não podemos pegar um jornal e acreditar que tudo aquilo era uma transcrição ipsiliteris da realidade. Então, daí a necessidade de confrontarmos essas diferentes peças, esses fragmentos, né, de representação, seja textual, seja visual. Isso, claro, isso é fundamental, né? E a ilustração, ela nos traz esse dado, né, de precioso de conseguir retratar vários elementos numa imagem só, né? Ou num conjunto de meia dúzia de imagens, você ter uma configuração de uma determinada paisagem, determinada região, muito mais rica, né? Então assim, até hoje, né? O registro gráfico, né? Ele é lógico que ele não substitui a fotografia, mas a fotografia também não substitui o registro gráfico manual, né? Então isso é muito importante da gente considerar. Barra, tem mais uma... Só para terminar, o trabalho que ontem o João Mira apresenta, né, é um trabalho de uma riqueza absurda, né, e que ele se baseia em desenhos, né, ele faz esse exercício, como eu comentei, né, de pegar um dos desenhos do Roberto e esmiuçar ele até o nível do detalhe para tentar identificar que planta é aquela. Esse é um exercício que é maravilhoso para a restauração, né? Não quer dizer que aquela planta tenha sido plantada na realidade na execução da obra, né? Pode ser que nunca tenha sido plantada, mas a referência que a gente tem das intenções projetuais está registrada. E isso só pode ser registrado através de um desenho detalhado, como o Roberto fazia, a exemplo dos viajantes do século XIX e anteriores. Barra, tem mais uma pergunta de Sônia Vargas. Como lidar com o conflito entre a necessidade ambiental de resgate da vegetação nativa e do bioma original versus a oferta comercial de espécies e a preferência do cliente por espécies exóticas? Isso não tenho resposta para isso. Isso é um trabalho de educação ambiental, né, que tem que ser feito, e esse trabalho tem que começar desde muito cedo nas escolas e tem que ser perpetuado ou repetido, né, por nós, paisagistas, constantemente, né? O mercado é muito cruel com relação às espécies nativas, sempre foi, né? Continua sendo, né? E é um trabalho muito árduo você mudar essa mentalidade. Mudar a mentalidade é sempre muito difícil. Então, cabe aos paisagistas, a todo mundo que trabalha com o meio ambiente, com as ciências ambientais, martelar isso, né? É um trabalho. Agora, é um trabalho a longo prazo. E a gente começou lá atrás, eu acho que no Brasil a gente começou a falar sobre esse assunto com Glasiou, ainda em meados do século XIX. Foi a primeira experimentação que se tem conhecimento de emprego de espécies nativas em projetos paisagísticos, né? Depois foi enfaticamente martelada por Roberto Burle Marx e outros paisagistas que vieram a seguir, né? Fernando Chassel e por aí vai. Mas ainda assim o quadro é esse que você aponta, né? Então a gente... Os paisagistas especificam o que eles encontram para vender, e os vendedores vendem o que os paisagistas especificam. Exatamente. É um círculo vicioso. E é por isso que o papel de Burle Marx também foi importante, ao utilizar e fazer as expedições, explorações, tentar quebrar, porque isso ele fala desde os anos 30 no Recife, nos documentos, até os depoimentos que ele deu, o curso que ele deu na ABAP nos anos 80. Se a gente pega a sequência histórica, cronológica de depoimentos, de pronunciamentos que Burle Marx fez, o tempo todo ele está falando da necessidade de explorar, coletar e introduzir nos jardins, que era a função social do paisagismo também, de perpetuar as espécies nativas.
Se você pegar a obra que ele fez, uma obra efêmera do Pavilhão do Brasil, na Exposição Internacional de Nova York, 33, 36, os anos 30, não me lembro exatamente o ano, né? E que ele faz um jardim aquático brasileiro com ninféias e vitórias régias, né? Você fica pensando, onde é que esse homem, na década de 30, foi conseguir vitórias régias para carregar para Nova York e plantar isso lá para uma exposição, né? É impressionante isso, quer dizer, o fôlego que ele tinha, a perspicácia e a vontade de mostrar essa flora para o mundo, né? Eu já ouvi falar, eu já falei isso, e alguém vai falar, ele conseguiu na Flórida, né? É possível que ele tenha conseguido na Flórida, mas ele representou a vegetação brasileira dignamente ali naquele ambiente, naquele pavilhão brasileiro, né? Então, essa preocupação dele vem lá, Jardim da Praça Euclides da Cunha, né? Quando que algum paisagista anteriormente pensou em fazer um jardim de caatinga, né? Dentro de uma área urbana, ainda sobretudo. E litorânea. E litorânea. Isso era um negócio completamente... a cabeça dele, a essa época, ele ainda não tinha promovido a aproximação dos botânicos, biólogos, né, que veio vindo depois, um pouco depois disso. Isso era a cabeça dele já funcionando nesses parâmetros, né? Isso é muito impressionante, muito impressionante. Barra, tem mais uma última pergunta aqui que eu gostaria de fazê-lo antes de a gente tentar o retorno com Sônia. Uma pergunta de Tatiana Carleto, que questiona: é possível perceber se o interior da Bahia era seco assim? Pela imagem do Rio São Francisco, parecia ser bem diverso o ecossistema, embora os desenhos trouxessem sobreposições. Acho que, de certa forma, você já comentou sobre essa dissonância, digamos assim, essa divergência do local com a representação, mas se você quiser comentar, fique à vontade. Não, uma coisa é a vegetação ribeirinha, né, das áreas próximas a rios, né, sobretudo ao Rio São Francisco, né, que é o rio que tem uma proporção e uma importância muito grande daquela região. Mas o próprio Márcio, se você ler o relato dele, ele diz que à medida que ele vai saindo da Bahia, entra no sertão, né, passa por Monte Santo, né, e vai se aproximando do São Francisco, tudo vai mudando. Aí ele atravessa o São Francisco e aí ele fala, aliás, eu estou falando que é Márcio de Fiel. E depois que ele atravessa São Francisco, tudo volta ao que era antes, né, a secura, a falta de condições de sobrevivência. Márcio conta as histórias incríveis que ele passa, quase morreu, né, na região do semiárido, né, onde as mulas morriam, não se conseguia água para as pessoas e para as mulas em quantidade suficiente. Chegou uma hora que teve que optar pelas pessoas, né. Ele fala sobre a salinidade dessa água que se conseguia, né, e que o nordestino, do sertanejo, né, ele mistura com rapadura, né, para quebrar a salinidade. E lá eles não tinham isso, ele misturava com aguardente, né? Então era um negócio assim de tentar sobrevivência total. São relatos que você observar, com exceção de pouquíssimos pesquisadores que ousaram penetrar na Caatinga, como Manuel Arruda da Câmara, né, todas as identificações de Caatinga que se tem anteriores a esse período são da periferia da Caatinga. Quer dizer, os pesquisadores chegavam até na borda da Caatinga e ali davam a coisa como resolvida, né? Aí tem Manuel Arruda da Câmara, que é um paraibano, ainda no final do século XVIII, na passagem do século XVIII para XIX,
que recebia incumbências do governo português para pesquisar minério, pesquisar recursos naturais para serem explorados. E ele fazia isso, mas ele aproveitava para dar umas pesquisadas de interesse próprio, né, naquela área, né? Então, agora, muito pouco sobreviveu de Marauá à Roda da Câmara. Tá? Tem pouco material, muita coisa se perdeu. Tinha uma boa quantidade de material no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que pegou fogo há uns 2 anos atrás, né? E eu não sei exatamente o que aconteceu com esse material que estava lá, se se perdeu ou se conseguiu ser salvo, né? Eduardo, muito obrigado.